Olá, professor. Eu não tinha certeza se precisava gravar um vídeo ou se era só o arquivo, então eu resolvi gravar por via das dúvidas. O primeiro que eu escolhi foi o Trojan Horse, né? Na, como na história, né? Cavalo de Troia significa. É, Ele funciona exatamente como o cavalo de Troia, né? Os criminosos, eles conseguem corromper os dispositivos, se infiltrando em programas gratuitos, né? Por anexos em e-mails, por sites que fornecem filmes gratuitos online para a pessoa assistir, né? Porque daí você precisa ficar clicando ali nas coisas, às vezes abre uma aba, às vezes baixa um arquivo, você acha que é alguma coisa sobre o filme, vai lá, clica e pronto, né? É... Depois de conseguir o acesso à máquina, os hackers eles conseguem um acesso, né? Conseguem acessar o dispositivo remotamente, né? O sistema. É... Com isso, eles podem causar vazamento de dados confidenciais, né, o que é muito perigoso, porque na maioria das vezes a gente tem na máquina senhas de banco, né, acesso a bancos, acesso a coisas importantes que eles conseguem utilizar isso para fazer outros crimes e inclusive é, permitir que o sistema instale outros malwares, né? Então, o Trojan ele pode ser um meio para um outro fim muito pior. Um exemplo real foi o Zeus Trojan, né, que foi descoberto em 2007 e teve um ataque grande na Europa e nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2010. Eles roubaram cerca de 70 milhões de dólares de pequenas empresas e de consumidores, onde eles conseguiam acessar as contas das pessoas e das empresas e transferir o dinheiro para pessoas, para terceiras pessoas, né? Pessoas laranjas. Essas pessoas então sacavam o dinheiro e depositavam na conta dos criminosos, né? É, o segundo que eu escolhi foi o ransomware, não sei se é assim que fala, né? Mas ele infecta os dispositivos também por anexos de e-mails maliciosos, de downloads de sites piratas, de sites que permite que você assista filmes gratuitos ali, né? Porque isso já é um crime também, né? Um site desse. Mas ele também explora brechas no sistema de segurança para tentar de qualquer forma invadir o sistema. Depois que ele consegue invadir, ele bloqueia o acesso aos arquivos ou até mesmo ao sistema inteiro e fica pedindo resgate pelos arquivos ou pela volta do acesso, né? Para que devolvam o acesso. E muitas vezes eles nem recebem o dinheiro e nem devolvem o acesso. Um caso real foi a WannaCry, né, que teve uma infestação de grande porte em 2017, onde mais de 150 países foram atingidos em poucas horas. Grandes empresas foram atingidas, teve muitos serviços que ficaram temporariamente indisponíveis, hospitais foram paralisados, consultas tiveram que ser remarcadas, cirurgias tiveram que ser canceladas e remarcadas. Então imagina a gravidade da situação, né? Se tivesse uma pessoa ali precisando de uma cirurgia por questão de vida ou morte, né? Espero que não tenha acontecido nada com ninguém. É, Geralmente os pagamentos são feitos por bitcoins, né? Eles pedem o resgate em bitcoins e não costumam devolver o acesso, né? E isso impacta financeiramente e a vida das pessoas, né? Porque geralmente eles costumam parar serviços essenciais para a população. É, os boots, eles são mais tranquilinhos de primeira vista, né? Eles se infiltram também por meio de anexos, de links maliciosos, de download de arquivos piratas. E eles trabalham em segundo plano, então o usuário ele demora a perceber que né, instalou-se ali um malware.
Mas ele sozinho, como eu comentei, ele não apresenta muito risco. O perigo real tá quando eles conseguem hackear vários dispositivos, porque daí formam uma botnet, e com todos esses dispositivos à mercê deles, eles conseguem aumentar drasticamente o fluxo de tráfego e deixa o sistema que é mais lento, deixa o sistema mais vulnerável, né? Um caso real foi a botnet Mirai, que em 2016 ela se espalhou assim drasticamente, infectando dispositivos de IoT. O que é dispositivos de IoT? São dispositivos de internet das coisas, se eu não me engano. São celulares, TVs, videogames, é, câmeras de segurança, sistemas de segurança, tudo aquilo que geralmente precisa da internet para poder funcionar certinho. Inclusive, hoje em dia existem casas automatizadas, né? Então, você imagina a gravidade da situação. É, Milhares de dispositivos tiveram em seu controle, e com isso eles conseguiram lançar um mega ataque DDoS. O que é um ataque DDoS? É um ataque de não. Eu esqueci o nome. Na verdade, é de negação de serviços. Que nada mais, nada menos é igual o ransomware como que eu tinha citado antes, né? A negação de serviços, ele é a paralisação de um serviço essencial, e essa botnet Mirai, eles, né, conseguiram fazer isso, eles pararam a empresa DIN, né, que era um responsável de serviços de DSN, e esse ataque foi tão brutal que ele derrubou sites como o Twitter, Netflix, Spotify. Então você imagina a gravidade da situação. Como essas ameaças exploram falhas nos sistemas? Bom, primeiramente, brecha na segurança, né? E as brechas na segurança, ela abre um leque de opções, que são os sistemas desatualizados, senhas fracas ou senhas de padrão, desatenção do usuário, que né, não se atentou que aquilo era um, um e-mail malicioso e acabou clicando, ou até mesmo baixando um vírus sem perceber. É... É isso. E quais comportamentos aumentam o risco da infecção? Clicar em links, né, que você não conhece. Então, se você tiver qualquer suspeita ou você não conhece mesmo, não sabe de onde aquilo veio, não clica. Abrir anexos de e-mails suspeitos. Hoje em dia, a maioria a maioria não, mas muitos e-mails já vão para a caixa de spam, porque o provedor ali do sistema já consegue identificar que provavelmente é um spam. Programas piratas, sites que fornecem filmes gratuitos para a pessoa assistir online ou para a pessoa baixar. Como eu, né, cito aqui, o download em sites duvidosos, pendrives desconhecidos. Isso eu acho que a maioria das pessoas não faz, mas a gente tem que fazer uma varredura no pendrive quando a gente vai conectar ele na nossa máquina. E manter as senhas fracas e senhas por padrão de fábrica, né? Quais setores são mais vulneráveis? Bom, acho que de cara, assim, é o usuário doméstico, né? Porque eles não têm uma preparação para identificar coisas que são maliciosas, né? Eu tiro pela minha mãe, que vira e mexe, cai em algum golpe aí. Eu tento explicar as coisas para ela, mas ela continua fazendo besteira. Empresas geralmente são o foco desses criminosos, né? Por terem dados sigilosos, e com isso os criminosos podem conseguir recompensas. E o governo ele vira alvo porque pela importância dos serviços que ele presta para a população, né? Que hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa pela internet, pelo sistema do governo.
Um exemplo é o Gov, que a gente tem acesso a tudo, né, pelo Gov, tanto o INSS, Fundo de Garantia, se eu não me engano, da Caixa que tem, não tenho certeza, mas carteira digital, carteira de trabalho, tem diversos, né? Eles têm diversos serviços que hoje em dia faz o acesso pelo Gov. Então você imagina, ali você tem uma senha fraca ou então o sistema cair, né? O quanto de coisa não vai prejudicar a população. Dicas de segurança digitais, bom, primeiro, não abrir e-mails suspeitos. Evite programas piratas, evite programas gratuitos, sempre verifique se o seu sistema está atualizado, use um antivírus confiável, se possível tenha filtros de e-mails e firewall, faça backup periodicamente, faça mais de uma autenticação, né, pelo menos duas, para garantir a segurança do seu acesso. E trocar as senhas padrões e sempre que possível trocar as suas senhas no geral. Exemplos práticos que podem ser adotados, principalmente por empresas, é o treinamento de colaboradores, bloqueio de anexos suspeitos, backups periódicos em nuvem ou offline, porque se puder os dois, melhor ainda. Investir em um antivírus que tenha proteção para esses, né, para essas pragas. Garantir que o provedor que você usa tenha filtros de tráfego para que consiga identificar atividades que são maliciosas. E os golpes mais comuns são os e-mails falsos, geralmente de banco, de correio, de sites de venda de internet ou promoções muito absurdas, né? Inclusive existem os links para o WhatsApp. E é isso.